Boa tarde, galera. Mais uma vez, com vocês, na sua videoaula. Hoje iremos fazer uma correção dirigida, da atividade que eu passei, das atividades que eu passei. Hoje vamos corrigir da página 60 e 61. Então, vai ser aquele momento onde a gente vai explicar as questões, discutir essas questões, tirar todas as dúvidas e fazer a correção propriamente dita. Espero que quando vocês estiverem em casa estudando, esteja com um caderninho do lado, fazendo as devidas alterações possíveis. Um videozinho curto, porém de grande valia, ok? Então, página 60 e 61. Vamos lá, galera do sétimo ano. Primeira questão, ele tem um texto, Esse texto que diz assim: querido pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder, em parte justamente por causa do medo que tenho de você. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria que, na verdade, não me censura de nada abertamente, indecoroso ou mal, exceto, talvez, meu último projeto de casamento. Mas sim, de tristeza, estranheza, ingratidão, e de fato você me recrimina por isso, como se fosse culpa minha, como se por acaso eu tivesse podido, com a virada do volante, conduzir tudo para outra direção. Ao passo que você não tem mínima culpa, a não ser talvez o fato de ter sido bom demais para mim. Naturalmente, não digo que me tornei o que sou só por influência sua. Seria muito exagerado e até me inclino a esse exagero. É bem possível que, mesmo que eu tivesse crescido totalmente livre de sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. Ok? Então, esse texto vai servir de base para responder as nossas questões. Vamos à primeira questão. De acordo com o texto, pessoal, a relação de Frank Kafka, quase não saía. A relação de Frank Kafka com o pai era tranquila ou conflituosa? Justifique sua resposta com base no texto. E aí, galera, para vocês, essa relação era tranquila ou conflituosa? Claro que ela era o quê? Conflituosa. Ele deixa bem claro quando ele afirma assim, pois o autor afirma que o quê? Tinha medo do pai e que o pai censurava, recriminava. Então essa relação é uma relação de conflito. Na visão de Kafka, a quem o pai atribui a responsabilidade pelo fato da não relação entre os dois seres, como era. Pessoal, na visão dele, a quem ele atribui essa responsabilidade pela relação entre os dois ser como era, ter esse conflito. Ok? Então, segundo ele, o pai atribuía ao filho, que é o próprio Kafka, Então, ele atribuía ao próprio filho essa relação. Só que, segundo o texto, Kafka ele diz que não é bem assim. Então, o problema da relação não é só dele, ok? Mas, segundo o texto, o pai atribuía todo o problema de relação ao próprio filho, ok? Até aí, tudo bem? Vamos para a questão 2. Leia o box, os 3 modos verbais. Depois observe os seguintes trechos do texto e responda as questões 2 a 4. Pessoal, esse box eu não coloquei aqui, mas tem no livro de vocês. É o box que está lá no livrinho de vocês que fala dos modos verbais. Mas, se vocês assistiram a videoaula, também tiveram acesso a esses modos verbais. Mas vamos às proposições previstas aí. 1. Se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto. 2. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria que não me censura de nada abertamente, indecoroso ou mal. 3. Você não tem a mínima culpa, a não ser talvez o fato de ter sido bom demais para mim. 4. É bem possível que mesmo que eu tivesse crescido totalmente livre de sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. Ok?
E vamos à questão 2. Então, esses excertos aí, né, do 1 ao 4, bem como o box ao lado do livro de vocês, que fala sobre os modos verbais, serão necessários para responder a questão 2 a 4. Questão 2. A propósito dos trechos, responda. Letra A. Há nos 4 trechos palavras ou expressões que geralmente indicam a condição ou expressam a dúvida ou possibilidade. Quais são elas? Então, ele quer que você identifique nesses 4 trechos, né, as palavras que indicam condição, indicam dúvida ou possibilidade, ok? Quais são essas palavras? Está aqui, ó. Se, em, no trecho 1 e no 2, talvez em no trecho 2, bem possível que em no trecho 4. Então, essas palavras aí, elas indicam a condição, expressam a dúvida, uma possibilidade de que algo possa acontecer ou não. Ok? Entendido? Vamos à questão B. Entre as formas verbais em destaque, quais expressam certeza, quais expressam dúvida? As formas verbais em destaque da questão anterior. Pessoal, quais expressam certeza e quais expressam dúvidas? Então, as que expressam certeza: tento, será, seria, tem, ter sido, e. Essas todas expressam certeza. As que expressam dúvida: fizesse, tivesse, crescido, pudesse me tornar. Então, essas aí, elas expressam a questão da dúvida. Ok? Questão 3. A compreendido, então essas palavras, essas formas verbais, elas estão destacadas lá naqueles trechos. Questão 3. Relê os trechos 3 e 4. Releram? Pega o livro de vocês e relê. Qual deles expressa o pensamento de Frank Kafka? Então, qual dos trechos expressa o pensamento do autor? No trecho 4. Qual desses expressa o pensamento do pai de Frank? Está na cara, né? Trecho 3. A qual modo pertencem os verbos ou as formas verbais empregadas nele? Pessoal, qual é o modo? No texto do trecho 3, indicativo, pois expressa o quê? É certeza. No trecho 4, subjuntivo, pois expressa o quê? Dúvida. Levanta hipótese. Por que esses diferentes modos foram empregados nos trechos? Pessoal, por que o autor resolveu empregar tanto o modo indicativo quanto subjetivo no texto dele? Tem um porquê? Tudo tem um porquê. Ora, por que ele fez isso? Primeiro, o pensamento do pai, na visão dele, é o quê? Categoricamente aquela. Ou seja, o pai, na visão dele, não muda, é indicativo, pensa daquela forma. Já a própria visão é expressa pela reflexão constante no quê? No qual ele levanta hipóteses e faz suposições, que explica o subjuntivo. Por exemplo, na visão do pai, é aquela ali. Não tem como fugir daquilo. Já o filho levanta a hipótese. Será que se eu tivesse sido escolhido? Será que se eu tivesse sido criado? Então, tem essa aí, hipótese. Então, ele utiliza para mostrar isso. A visão do pai, porque o pai, a visão dele, né? O pensamento do pai. E o pensamento do filho. Então, na visão do pai, ele é questão mais certeza. Não tem dúvidas, diferentemente da visão do filho, que levanta hipóteses. Ok? Até aí, tudo bem? Compare as seguintes frases. Questão 4. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria que, na verdade, não me censura de nada abertamente, indecoroso ou mal. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado talvez fosse que, na verdade, não me censura de nada, abertamente, indecoroso ou mal. Em qual delas o autor expressa mais certeza quanto ao resultado a que se refere? Ponto 1 ou ponto 2? Na primeira,
se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria, olha esse rapazinho aqui, seria certeza, galera. Então o resultado seria esse. Quando ele diz fosse, é uma dúvida. Então esse seria indica certeza. Confere? Fala-me Deus. Então, conferido aí, né? Probleminhas técnicos mais resolvidos, ok? Então, o primeiro ponto. Segundo ponto, indica dúvida. Então, o primeiro ponto indica certeza. Ok? Na letra A. Vamos à letra B. Considerando a oposição, certeza, dúvida, expressada nas frases pelo autor, discute com os colegas e o professor e explica. Como o uso dos tempos e modos verbais interfere na construção do sentido do texto, ou do sentido das frases. Pessoal, como o uso desses dois tempos interfere no sentido dessas frases? Há essa interferência? Como é que isso acontece? Vamos lá, O uso do pretérito perfeito do modo indicativo seria, na primeira frase, dá a ideia de quê? De que o autor tem mais o quê? Certeza. De que o autor está firme na sua fala. Já o emprego do pretérito imperfeito subjuntivo, como fosse na segunda frase, sugere o quê? Que o autor está com dúvidas, ok? Ele não está mais tão certo quanto na primeira frase. Então, essa é a alteração de sentido. Olhe que as duas frases elas são idênticas, só muda o seria pelo fosse. Então, quando eu coloco seria, eu tenho certeza. Esse é o sentido que eu quero dar à minha frase. Certeza. Quando eu boto fosse, o sentido muda completamente. Já passa um sentido de quê? De dúvida. Ok? E por hoje é só. Espero ter sanado todas as dúvidas. Espero que vocês, ao verem a videoaula, vocês tenham sim o cuidado de corrigir essas atividades, porque isso aí vai ser fundamental para a aprendizagem de você, ok? No mais, cheiro no coração, Deus abençoe vocês e até mais, se Deus quiser.